A Petrobras divulgou na madrugada de hoje o balanço do terceiro trimestre do ano passado, que estava atrasado havia 2 meses. O resultado não inclui perdas causadas por desvios na estatal e mostra uma diminuição no lucro e aumento na produção. A empresa registrou um lucro de 3 bilhões e 87 milhões de reais, uma queda de 38% em relação ao resultado do segundo trimestre. Apesar da queda, houve um aumento de 6% na produção de petróleo e gás. O lucro do terceiro trimestre do ano passado, comparado com o mesmo período do ano anterior, caiu 9%. Entre janeiro e setembro, o ganho acumulado foi de 13 bilhões e 400 milhões de reais, uma queda de 22% em relação ao mesmo período de 2013. O documento não inclui as perdas do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Em nota, a Petrobras afirma que não conseguiu estabelecer um critério para calcular o dinheiro que teria sido desviado, nem a perda dos valores recuperáveis de alguns ativos construídos pelas empreiteiras afetadas pelo escândalo de corrupção. No texto assinado pela presidenta da Petrobras, Graça Foster, é reconhecida a necessidade de ajustes, mas é impraticável a exata quantificação dos valores indevidamente reconhecidos, pois os pagamentos foram feitos por fornecedores externos e não podem ser rastreados nos registros contábeis da companhia. A decisão de divulgar o balanço sem as perdas foi tomada ontem após reunião do Conselho de Administração, presidida pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e que durou mais de 7 horas. A divulgação havia sido adiada anteriormente por 2 vezes para que o ajuste fosse feito. O balanço não atende à lei do mercado de capitais, já que não recebeu o parecer de uma auditoria independente. Por outro lado, atende à exigência de credores de parte da dívida da empresa que querem saber a situação financeira da companhia. A falta de informação poderia culminar num pedido de antecipação dos débitos, o que provocaria um rombo nos cofres da Petrobras. Em São Paulo está o nosso comentarista Luiz Nassif. Nassif, boa tarde. Eu queria que você comentasse a importância, da divulgação desse balanço e qual o impacto nas ações da Petrobras. Bom, o balanço já era guardado há algum tempo. A parte que interessa, efetivamente, é a parte do resultado final, em que teve uma queda aí do lucro no último trimestre. Isso aí foi afetado por toda a Operação Lava Jato, por questões de câmbio, um conjunto de fatores, pela própria paralisação parcial da Petrobras aí com todas essas investigações. Agora, o ponto que a imprensa batia muito, que as empresas de auditoria batem muito, que é estimar as perdas contábeis com a corrupção, é impossível. Por que é impossível? Você veja bem, todo esse vazamento de informação falava em perdas de 20 bilhões. Quem pagava eram os fornecedores. Então você tinha dois cálculos que têm que ser feitos aí, quase impossíveis de se fazer. O primeiro é o seguinte, é o pagamento da comissão para o intermediário. Esse é o custo. Então esse pagamento para a comissão do intermediário, se fosse uma competição normal de mercado, seria quase como uma taxa de intermediação. Como é uma licitação, esse custo da propina foi embutido no preço da obra. Então você teria que calcular obra por obra. O segundo ponto é a questão da cartelização. Havia um cartel, efetivamente, havia uma combinação das empreiteiras para elevar os preços. Até agora, a Força Tarefa não conseguiu chegar nisso. Hoje vocês pegam aí as matérias sobre propina paga pela Odebrecht, ao Paulo Roberto Costa. Na verdade, são balões de ensaio que os delegados e promotores, procuradores estão soltando, porque até agora não se pegou nada contra a Odebrecht. E como a Odebrecht é a maior empreiteira, se não se comprovar que ela fazia parte do cartel, essa ideia do cartel fica prejudicada. Agora, se conseguir provar que havia o cartel, tem que estimar o sobrepreço. Esse sobrepreço teria que ser obra por obra. O que a Petrobras tem? A Petrobras tem os aditivos que foram pagos, mas muitos desses aditivos, aquelas complementações, são aditivos com justificativas técnicas. Então é o seguinte, é mais fácil você contar as areias do castelo aí do que estimar toda essa perda aí. Agora, por isso que o importante é o resultado. O resultado saiu. Ruim, mas saiu. Tá certo, Nassif. Muito obrigada. Boa tarde para você.